tarde, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um videozinho pro canal, viemos trazer conteúdo para vocês, tá bom? Com um assunto bastante comum, o pessoal tem bastante dúvida, tá? Pílula anticoncepcional. Eu sei que a mulherada fica naquela dúvida, como é que funciona, o que interfere, né? Então, nada mais quem entende do assunto para vir aqui hoje falar, né, desse assunto tão comentado aí que as meninas, as mulheres têm bastante dúvida, tá? E eu já vou começar fazendo uma pergunta já, né, que é aquela pergunta que todo mundo quer saber. Quem vai começar a tomar se preocupa muito com isso, em saber disso, e quem já está tomando, né, principalmente para fins estéticos. Nath, o que você me fala? Interfere na parte estética a pílula anticoncepcional? Bom, primeiramente eu gostaria de falar aqui para vocês que como nutricionista e profissional da saúde, eu posso estar pincelando sobre este assunto, dando alguns retornos para vocês com relação à saúde e à questão estética, que é o meu trabalho, né? Então eu trabalho com essa questão estética, tenho aí a pós-graduação com relação a esporte e estética, então tudo que interfere, por mais que eu não possa fazer a prescrição, a indicação medicamentosa, eu preciso entender sobre o assunto para justamente conseguir auxiliar o paciente. Falando sobre a pílula anticoncepcional e fins estéticos, sim, interfere sim, e vamos entender o porquê. Quando a gente fala de pílula anticoncepcional, nós temos diversas, e eu já me adianto aí numa questão que é a seguinte: quais pílulas anticoncepcionais é interessante para cada mulher? Depende do perfil hormonal daquela mulher. Então, o médico, ginecologista, responsável pela prescrição de tal medicamento, deve fazer o pedido de uma série de exames hormonais para conseguir identificar de fato qual é a deficiência, o perfil hormonal daquela mulher. Então, fazer a indicação da melhor combinação hormonal para estes fins. E também entender que depende muito do porquê que a mulher quer fazer a utilização desse hormônio. Fins contraceptivos, prevenção de gestação, trabalhar aí com a questão da síndrome do ovário policístico, que é uma doença que, por sinal, tem a sua etiologia, a sua causa alimentar, cuidar de uma endometriose. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, o médico responsável deve levar em consideração para prescrever a melhor pílula anticoncepcional. Então, dessa forma, nós precisamos compreender que existem as pílulas anticoncepcionais combinadas, né? Então, nós temos diversos perfis combinados aí na parte medicamentosa. E quando eu falo de pílula anticoncepcional, eu estou falando de hormônio feminino. Pense que você diariamente vai estar consumindo esse hormônio feminino, diariamente através da pílula ou outra via de administração, que é a injeção a cada 3 meses ou adesivo. Tudo isso eu estou falando da parte hormonal. Então a gente está falando de contraceptivos orais da pílula, mas existem outras formas de administrar o hormônio, tá? Mas é o hormônio feminino, independente ali de uma concentração, é o hormônio feminino. Quando eu falo desse excesso de hormônio feminino, tá? Não estou falando de uma reposição, eu estou falando de um uso, digamos assim, suprafisiológico ali, né? De você colocar dentro do seu corpo de forma frequente, você aumenta um outro hormônio chamado SHBG. Esse hormônio, ele puxa a testosterona para ele. Lembrando que a testosterona é um hormônio que auxilia na perda de gordura, no ganho de massa magra. Então, peraí, eu faço a utilização da pílula anticoncepcional, do hormônio feminino, aumenta um outro hormônio chamado SHBG, que diminui a testosterona, que é responsável pelo auxílio da estética. Então, como consequência, eu tenho uma interferência naquela minha busca pela estética. E também nós temos uma outra ação do anticoncepcional, do hormônio feminino, que é no aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse.
Esse hormônio do estresse elevado vai fazer com que a mulher tenha dificuldade de perder gordura e a dificuldade de ganhar massa magra, justamente pelo sistema nervoso central estar sempre sendo ali ativado por conta desse hormônio do estresse. Então eu tenho duas vias aí que atrapalham realmente essa busca pela estética através do uso da pílula ou de outra via de administração do hormônio feminino. Então interfere sim, porém eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: é uma pedra no caminho. Não estou aqui para falar que você não deve utilizar a pílula anticoncepcional. Depende muito de como foi e para que foi essa prescrição dessa pílula. Então vejamos, se você está tratando uma doença, não seria nada inteligente você interromper essa utilização em busca de fins estéticos. É possível atingir? É, mas a pergunta foi, interfere? Interfere. É uma pedrinha no caminho, mas digamos que com uma luta um pouco maior, respeitando um tempo um pouco maior, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Exatamente. Eu vejo, Nath, que essa parte também do uso do anticoncepcional, isso é muito individual, porque eu vejo as meninas hoje em dia, né? Ai, qual anticoncepcional que você usa? Ai, eu uso tal. Ai, mas ele não retém tanto líquido, que essa é a próxima pergunta que eu vou fazer. Ai, então eu vou começar a tomar. Muitas mulheres começam também por indicação de amiga. E a gente tá falando de hormônio, que isso é um assunto sério, então por isso que a Nath fala, né? Que isso é individual, que a gente tem que procurar um profissional que vai saber orientar o porquê, né, da gente estar fazendo uso do anticoncepcional. Isso é muito importante, porque em questão de hormônios, né, tem alguns aspectos que são meio que até irreversíveis, né, Nath? Quando a gente lida com hormônio, na verdade eu até falo em consulta que eu divido a saúde do indivíduo em algumas saúdes específicas, eu gosto de falar dessa forma. É a saúde psicológica, a saúde fisiológica, metabólica, hormonal e intestinal. Então, todos esses pontos precisam estar tocando ali como uma sinfonia, como uma orquestra realmente, tocando junto, porque o primeiro que desafinar vai dar problema, tá? Então, se eu tenho uma parte hormonal totalmente descontrolada, por exemplo, vou até citar uma outra situação aqui, a tireoide. Ela é um hormônio deste tamanhozinho, uma glândula deste tamanhozinho, que manda em tudo. E aí interfere na microbiota intestinal, interfere na questão psicológica. Quando a gente fala da pílula anticoncepcional, a mesma coisa, né? Então, realmente, quando a gente lida com hormônio, é algo que muitas vezes pode ser irreversível. E o que você citou sobre a questão da retenção de líquido, ela acontece já de uma forma endógena na mulher, porque realmente, né, na fase pré-menstrual ali, nesse período folicular, né, falando aí do ciclo menstrual, é realmente uma fase onde a mulher ela tende a reter mais líquido. E realmente, algumas pílulas anticoncepcionais, devido a essa combinação hormonal, inclusive, deixa a mulher ainda mais propensa. É aí que vem muitas vezes aquela mulher que fala, poxa, comecei com a pílula anticoncepcional e aumentei meu peso, senti mais fome. Isso deve ser muito bem combinado com o médico, porque quando faz a utilização de tal pílula porque a vizinha, a amiga utilizou, realmente é um grande problema. Assim como a gente fala, né? Treinamento é individual, plano alimentar é individual, hormônio principalmente. Exatamente. Um assunto bem sério isso, viu? Nath, já aproveitando, né? As meninas que fazem uso da pílula e estão aí em busca, um objetivo para desenvolver uma estética mais refinada, né? Uma coisa mais assim, específica, né? Como é que pode conciliar essas duas coisas com os ganhos nessa parte estética que a gente fala, sem abrir mão de usar a pílula anticoncepcional? Com relação a isso, é a gente adequar, como eu havia dito, a melhor pílula anticoncepcional para o seu melhor perfil hormonal, tá? E claro, ainda assim, mesmo adequando, ela vai ser inicialmente uma questão de erros e acertos. Primeiro tem que dar um tempo para o organismo receber aquele hormônio, conseguir trabalhar com isso. E se a gente estiver falando de uma utilização de pílula anticoncepcional, contraceptivos
orais ou, como eu falei inicialmente, de outras vias, adesivo, injeção, enfim, para fins de cuidados, falando a nível de doenças, como a síndrome do ovário policístico, a SOP ou a endometriose, por exemplo, na nutrição e no treinamento, a gente também tem que lembrar dessas condições clínicas. Então, se a mulher tem essas doenças, a nível de plano alimentar, isso também tem que ser cuidado. A gente tendo esses cuidados a nível alimentar, a nível de treinamento ou fitoterápico, porque isso eu posso falar sim por indicação, que tem muitos fitoterápicos que auxiliam nesses tratamentos também. Podemos estar utilizando a questão hormonal a curto período de tempo, pode ser que não seja para o resto da vida, né? Então, caminhando tudo isso, a pílula certa para você, a alimentação correta para você e o treino correto para você, a gente otimiza muito e muito os resultados. E aí trabalhar com os possíveis efeitos colaterais. Ah, teve muita retenção? Vamos pensar em um fitoterápico então específico para retenção, um consumo maior de água, algum chá no dia a dia, uma alimentação que seja um pouco mais diurética, bem anti-inflamatória. Então tudo isso para cuidar dos colaterais, porque nesse caso a gente fala de uma pílula anticoncepcional, de um hormônio feminino sendo utilizado para fins de tratamento. Então é necessário e aí a gente vai conseguindo cuidar dos colaterais para que então possa ter estética. Isso, então dá para conciliar as duas coisas, né? Com certeza. Porque a gente fala que é todo um conjunto, então é a parte ali de treino, de alimentação, né, Nath? Então é todos esses pontinhos ali, pontinhos básicos que a gente fala, né? A água no dia a dia, o chá que vai fazer amenizar, tá, gente? Esses, vamos dizer assim, esses possíveis pontinhos aí para quem faz o uso do anticoncepcional. Exato. Mais um assunto? Bom, o que nós podemos falar também, que a gente, é uma coisa assim, atualmente até comum a gente ouvir falar sobre, né? Eu não posso deixar isso passar despercebido, que é essa combinação de hormônios, hormônios anabólicos androgênicos e falando do uso de anticoncepcionais. Seja orais ou seja de outras vias administrativas, como eu falei para vocês. Então, do que eu estou falando aqui? Do uso do hormônio anabólico androgênico, que é para fins estéticos, combinado com a pílula anticoncepcional, tá? Eu gostaria de falar isso aqui hoje para as mulheres em si, justamente para ser um alerta e para a gente começar a desmistificar um pouco mais sobre esse assunto, que esse assunto sim é polêmico, porque a gente está falando de hormônios, né? Então não entendo por que isso também virou um tabu ao longo do tempo. Hoje nós não podemos normalizar isso, mas nós temos que ter informação correta, tá? Com relação a isso, vamos entender alguns pontos bem práticos, tá? O hormônio anabólico androgênico, a função dele é deixar a testosterona mais livre, é aumentar a fração de testosterona, porque como eu falei no início, a testosterona é um hormônio que vai auxiliar aí no ganho de massa magra, na perda de gordura, na estética em si. E também eu não posso falar que é só estética, porque a testosterona na mulher, apesar de nós termos 10 vezes menos testosterona do que o homem, para nós também é importante, para vitalidade, para densidade óssea, para manutenção do humor, para manutenção de libido, diversos outros fatores, tá? Então, testosterona não é somente para fim estético. Porém, quando a mulher faz o uso exógeno, faz o uso externo, né, dessa carga hormonal e também faz o uso externo, exógeno do hormônio feminino, vocês concordam que bate de frente um com o outro? Eu não acabei de falar que sim, a pílula anticoncepcional e demais contraceptivos, eles vão ser uma pedrinha no caminho para a estética? Se eu estou falando da utilização de hormônios anabólicos para fins estéticos, de aumentar a testosterona, e o outro hormônio feminino diminui testosterona, fica contraditório, tá? Então, realmente, eles interferem entre si e realmente vai fazer com que nessa luta, digamos assim, o contraceptivo acaba ganhando, né? E o uso do hormônio anabólico para fins estéticos acaba sendo comprometido na sua eficácia.
Porém, a gente sabe que a pílula anticoncepcional acaba minimizando os efeitos colaterais dos hormônios anabólicos para as mulheres, certo? Porém, em meu ponto de vista, não é uma combinação que vale a pena ser utilizada. Então, você tem que começar a rever quais são os seus objetivos, o porquê do uso do anticoncepcional, o porquê do uso do hormônio anabólico, né? Porque senão realmente fica aquela briga hormonal e quem sai perdendo é a saúde. Isso, e é um assunto, né, Nath, que as pessoas têm bastante dúvida, acabam muitas vezes fazendo uso por indicação, né, por terceiro, gente, igual a Nath falou. Tem muita coisa aí que é irreversível, né, principalmente nessa parte de hormônios, que é um assunto bem polêmico, que quase não vai falar, né? Demais. O hormônio anabólico androgênico, principalmente para a mulher, é um assunto muito polêmico e que nós da área da saúde precisamos sim conhecer um pouco mais sobre isso, porque é algo que a gente lida hoje dentro do consultório, não tem como fugir disso. A indicação, quem pode fazer é um médico especialista responsável. Porém, a alimentação muda com a utilização tanto do hormônio anabólico quanto do contraceptivo, muda sim, por isso que nós precisamos conhecer sobre o assunto, senão... Exatamente, é um assunto bem delicado, né? Demais. Mas que tá aí, gente. A gente fala que o objetivo de cada um, né? Então, a pessoa conhecer muito bem o objetivo dela, o que ela tá querendo, o que ela tá buscando, né? A gente tá falando também de muito comprometimento com relação à alimentação, porque não tem milagre. O pessoal acha, eu vou fazer uso do hormônio ali e tá resolvido o problema. E muita gente também faz uso do hormônio, que é até outro assunto que a gente pode falar aqui, sim, achando que vai emagrecer, né? Então tem essa visão muito distorcida do negócio, né? Exato. Aliás, conte pra gente, você tem dúvida com relação a hormônios anabólicos androgênicos para fins estéticos? Se você tiver essa dúvida, deixe no comentário ou mande via direct para nós, porque a gente pode trazer até alguns profissionais para falar sobre esse assunto aqui para vocês. E não no intuito de apologia nem demonização, e sim informação. Exatamente, que é o que a gente vem sempre trazer aqui no canal para vocês, gente, tá? Informação sobre estilo de vida, sobre treino, alimentação, tá? E esse assunto que também tá aí, né, Nath? Que o pessoal tem muita dúvida, então a gente gosta de vir esclarecer para vocês e abrir, né, ampliar esse mundo aí, tá bom? Mais alguma coisa? Somente. Só isso, gente. Então, já quero agradecer a todo mundo, pedir para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se aí, deixe um comentário aqui, chama a gente por Instagram, né? Sim. Manda pergunta lá, que a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Esperamos vocês, e se tiver dúvida sobre esse assunto, se quiser que a gente fale um pouco mais, deixe nos comentários ou nos avise aí via direct, que a gente vem trazer sempre mais informações para vocês, que esse é o nosso intuito aqui. Muito obrigada, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Beijo, tchau!